O Internacional recebe o Santos hoje à noite com a missão de se aproximar do grupo de elite do Campeonato Brasileiro. E a única dúvida do técnico Dunga está na lateral direita. Acompanhe. Finalmente chegou o tão falado jogo a menos do Internacional. E nada melhor que este duelo atrasado para confirmar a boa fase do time do técnico Dunga, que vem de 2 resultados positivos. Um jogo que a gente estava esperando faz muito tempo, né? Porque a gente sabia que a gente podia dar um salto na tabela. Dificilmente você passa o campeonato todo brasileiro sem ter uma fase ou um mês ruim. Nós tivemos e mesmo assim não perdemos, né? Acho que é importante ressaltar que na pior das hipóteses nós somamos ponto em todos os jogos. Pode ser que isso faça diferença lá na frente. Depois das vitórias em cima do Corinthians e da Ponte Preta, o time de Dunga encara o Santos para encerrar o primeiro turno. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e se vencer, cola no G4. Fica apenas 1 ponto atrás do Grêmio e do Atlético Paranaense na tabela. Após um período de muitos empates, a equipe colorada busca uma sequência positiva no campeonato. Até porque, mesmo vencendo o Santos hoje à noite, fica fora da zona da Libertadores. E mais, o Inter terá uma maratona de 3 jogos até domingo. Além de enfrentar o Peixe, encara o Vitória na quinta, também em Novo Hamburgo, e o Criciúma no domingo em Santa Catarina. Como foi os confrontos, prejudicou a gente, porque se a gente vai pegar o Santos na igualdade de condições, os 2 times jogaram sábado e vão jogar terça, e depois vão pegar o Vitória descansado, que jogou domingo, e nós totalmente cansados, né? Acho que se fosse pelo menos ao contrário, seria mais fácil, né? A gente jogaria contra o Vitória descansado e contra o Santos, os 2 times cansados. Mais uma vez a gente vai ser mais desgastado, mas o grupo tem muita força e vai com certeza tirar forças para esses 2 jogos. Para o jogo contra os paulistas, Dunga tem apenas uma dúvida. Gabriel, que levou o 3º cartão amarelo na vitória por 3-1 sobre a Ponte Preta, e desfalque. Dunga ainda não confirmou quem irá substituir o lateral direito. Bom, quem vai jogar já sabe. É hora de deixar o torcedor do Inter animado. Até porque esse jogo já deveria ter acontecido. E foi lembrado tantas vezes pela direção que a expectativa é nada menos do que uma vitória. Tá bom. Vamos debater o Internacional que tem... Eu não aguentava mais os dirigentes do Internacional falando deste jogo atrasado. Eu ia brincar dizendo que é maldito, mas não é. O Inter pode somar 3 pontos importantes, mas ele sempre tinha a justificativa do jogo atrasado. Temos um jogo atrasado. Temos um jogo atrasado. Isso durou até quando? Até o Inter se distanciar tanto do G4, até as 2 vitórias últimas consecutivas, que não adiantava mais os 3 pontos. Agora o Inter somou 2 vitórias consecutivas, fez 6 pontos, e o jogo atrasado, de novo, pode fazer uma diferença na tabela. Eu até penso esse jogo atrasado junto com o de quinta-feira, porque eu acho que 2 vitórias recolocam o Inter no G4. Hoje não. Se o Inter vencer hoje, recuperar esse jogo, recuperar esses 3 pontos, o Internacional fica a 1 ponto do Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. Mas acho que as 2 vitórias consecutivas devolvem o Internacional ao G4, que é, obviamente, o principal objetivo de momento do Internacional. Então, o Inter tem nessa semana uma oportunidade de ouro, com 2 adversários batíveis, de voltar ao G4. É que eu penso, Baldasso, que claro que está usando a alça de mira o Atlético Paranaense, que hoje é o inimigo do Internacional em termos de G4. Cruzeiro, Botafogo e Grêmio, nessa ordem, estão um pouco acima. Mas eu acho que o adversário realmente internacional é o Corinthians. Eu acho que o Atlético está fora de turma. Acho que o Atlético não se consolida ali. Eu também acho. Também acho. Vai acabar assim, esse gás do Atlético. Eu, com todo respeito ao que o Baldasso disse, aliás, eu sempre tenho muito respeito pelas opiniões do Baldasso. Eu acho que a mira não é essa, embora ela possa aparecer de momento. O Internacional tem que estar preocupado com o Cruzeiro. O Internacional está hoje a 10 pontos do Cruzeiro. E se não ganhar o jogo hoje, está fora. Está fora, porque não me vem com o G4. O torcedor do Inter já cansou de vaga para a Libertadores da América. Não se considera que o Inter vai ter um estádio novo e o Internacional... Perfeito. O Inter tem um estádio novo. O Internacional fez investimento de jogadores como renovação de D'Alessandro no ano passado, como agora, contratações de Alex Escoco. Se o Inter for para 2014, um estádio novo, lindo, estádio da Copa do Mundo, sem Libertadores da América, disputa o quê no primeiro semestre? Disputa o Campeonato Gaúcho,
Começa o Brasileirão em Copa do Brasil, é pouco. Não, é que o Ribeiro está dizendo que o Inter tem que brigar pelo título. Também. Mas nós temos que ter um passo de cada vez, né, Ribeiro? Claro, o Internacional, tu mesmo está dizendo, está a 10 pontos do Cruzeiro. Sim, então e se o não primeiro ganhar, passo é voltar para o E se não ganhar hoje, está fora da disputa eu não do seria título. tão definitivo. E um turno antes. Vamos combinar assim, 10 pontos. Não, 10 pontos são 4 jogos. 4 jogos para tirar. Tá? Então, aí o Inter teria 19 e o Cruzeiro 15 jogos. É muita diferença. Muita diferença. Ribeiro, tem que ganhar para se manter candidato ao título. Tu tens razão nisso. A questão é a seguinte: temos que analisar o contexto do processo como um todo, não só a pontuação. Tu tens visto o Cruzeiro jogar? Tenho. Tu tem te entusiasmado com o Cruzeiro? Eu acho que o Cruzeiro está irregular. Cara, eu acho time do é melhor. A pontuação mostra que é o melhor time do campeonato. Mas eu não vejo no Cruzeiro um time diferente dos outros bons times do campeonato. Eu não acho o Cruzeiro muito melhor. Eu lembro ao Chico e ao Ribeiro que esse time foi eliminado da Copa do Brasil por um modestíssimo Flamengo. Mas o quê? Tomou um gol aos 44? Numa circunstância de mata-mata, num jogo eliminatório. Não, mas eu concordo com o Baldasso. Se fosse tão bom assim, esse time passaria pelo Flamengo. Vem cá, gente. O Flamengo, se sacudir a tabela, cai fora. É porque eu discuto do mata-mata, né? Se tu jogar mais 3, 4 vezes contra o Flamengo, o Cruzeiro vai ganhar. Mas o Baldasso está certo, o Meneghetti está certo. Só que o problema é que o Inter e o Grêmio também não tem um timaço. Também, mas o Cruzeiro também todos são regulares. Ok. A distância que me preocupa. Isso faz com que eu não consiga ser definitivo em relação ao jogo de hoje à noite para o Internacional. Se eu tivesse, como em outros anos, por exemplo, que a gente viu o São Paulo, aquele timaço do São Paulo, que era melhor do que os outros, e na frente, tu sabia, olha, se não acontecer uma coisa de muito diferente, não vai alcançar. Agora o Cruzeiro, eu acho que esse time ainda vai ter fases ruins no campeonato. Eu não acho ele muito melhor, não. É que eu só estou pegando o Cruzeiro porque eu dou ponta. Para mim, eu estou fazendo a referência Inter e Cruzeiro. Mas para Botafogo e Grêmio, por exemplo, tá bem administrável. Só deixa eu te lembrar, Ribeiro, que nessa mesma época, ano passado, o líder e candidato ao título e favorito ao título era o Atlético Mineiro. E quem venceu o campeonato foi o Fluminense. É claro que a distância era menor. Mas eu não estou falando que... Pera só um pouquinho, eu vou repetir, Chico. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro vai ganhar o campeonato. Eu estou dizendo que o líder... tira Cruzeiro, esquece. Líder do campeonato internacional. Com a diferença de 10 pontos... É inadministrável. É isso que eu quero dizer. Eu acho que não. É muito cedo. Para Botafogo e Grêmio. Eu concordo com o Ribeiro que é uma diferença bastante representativa. Olha aqui, ó. Vamos projetar o seguinte. Para jogar a toalha. Vocês acreditam que o São Paulo possa chegar ao G4? Não, né? Não, mesmo com o Muricy agora. Não acreditam. Mas pelo potencial do São Paulo. São 12 pontos em relação ao Inter que o São Paulo está. São 12 pontos em relação ao Inter, que não está no G4. Meneghetti, mas essa análise de impossibilidade em relação ao São Paulo eu faço porque eu estou vendo o São Paulo jogar. Agora o Inter não. O Inter começou uma recuperação, o Inter tem capacidade para fazer uma bela campanha no segundo turno. Por isso que eu acho que mesmo se não ganhar do Santos hoje, embora tenha que ganhar do Santos, o Inter não está alijado da possibilidade do título. Não, eu também acho que não está alijado, mas eu acho que aí eu concordo com o Ribeiro. Então tem que pontuar aí, eu acho que fazer esses 9 pontos... Na pior das hipóteses, 7. Na pior das hipóteses. E acho que é ruim, 7 pontos. Acho que a Nação tem a obrigação de fazer os 9, teria aí 5 vitórias consecutivas e aí, concordando com a tese inicial do Baldasso, entraria no G4. E é uma outra coisa que tu falou aí. Vê quanto número de vitórias o Inter tem em relação aos primeiros. Muito menor, porque empatou muito. O Inter tem 7 e o Cruzeiro tem 12. Empatou muito, né?